pessoal, bom dia. Então, agora que nós estamos gravando, vamos voltar para nosso estudo da estrutura do alvéolo e da função biológica de cada uma das células que faz parte dessa estrutura tão importante do nosso corpo, os alvéolos, né? Nós vimos que para que os alvéolos se mantenham limpos, para fazerem a troca gasosa, existem macrófagos alveolares para fagocitar partículas sólidas que eventualmente sejam trazidas para o alvéolo pelo ar inalado. Então, os macrófagos alveolares vão ser responsáveis pela fagocitose de grãos de areia, de partículas de carvão, de pólen e de patógenos, né? Inclusive micro-organismos que cheguem aqui, ou pedaços de micro-organismos, que cheguem aos alvéolos junto com o ar inalado, como, por exemplo, pedaços de ácaros, ácaros inteiros, fungos, esporos de fungos. Essas estruturas, quando chegam nos alvéolos, são fagocitadas pelo macrófago. Mas antes que o ar chegue ao alvéolo, ele já passa por um processo de purificação prévio, né? Os pelos do nosso nariz ajudam a filtrar um pouco das partículas sólidas, e todo o interior da árvore respiratória tem um epitélio mucoso. Então, nesse muco grudam-se essas partículas, tanto no brônquio, na traqueia, no bronquíolo, e por isso esse epitélio apresenta cílios, uma particularidade do epitélio do pulmão, ser ciliado. Então, esses cílios, eles batem. Cílios são estruturas formadas por microtúbulos, são projeções da membrana dessas células. Então, esses cílios, nós até temos um slide aqui, né, bem bacana, ó. O slide mostra bem que a membrana do epitélio pulmonar tem essas projeções aqui, ó, os cílios, bem marcados aqui, né? Os cílios batem, então, carregando esse muco cheio de partículas de sujeira de volta para a traqueia, para a faringe, onde para a laringe, né, ele passa a faringe e a gente acaba engolindo involuntariamente essa secreção da árvore respiratória repleta de partículas. Então, quando o ar entra na nossa árvore respiratória, ele é purificado, né, ele é limpado dessas partículas sólidas e é umedecido e aquecido. Então, quando a gente expira, né, o ar está bem mais úmido do que quando a gente o inalou, mais úmido e mais quente também. E purificado dessas partículas sólidas que ficaram retidas no muco da árvore respiratória ou que foram fagocitadas pelo próprio macrófago alveolar, né? Aqui ele está representado. Aqui a gente tem um corte de uma bolsa de alvéolos. Aqui a gente tem um alvéolo, 2 alvéolos, 3 alvéolos, 4 alvéolos cortados. Dá para vocês repararem, ó, que eu tenho uma célula alveolar que é a célula mais preponderante, que é o pneumócito 1, ou célula alveolar do tipo 1. Eu tenho o pneumócito 2, célula alveolar do tipo 2, a gente vai conhecer agora, e tem o macrófago, que é a célula de pó ou célula de poeira. Vamos aqui, deixa eu só aceitar quem chegou. Vamos conhecer agora as duas células mais relevantes para a troca gasosa, o pneumócito 1 e o pneumócito 2. Eu vou começar falando do pneumócito 1, gente. O pneumócito 1 é a célula mais comum na parede do alvéolo. Então, o pneumócito 1, se vocês repararem, eu desenhei ele como uma célula bem fininha. E ele, de fato, o pneumócito 1 é uma célula bastante delgada. Por quê? É pelo pneumócito 1 que os gases vão passar. O pneumócito 1 é uma célula que permite ser atravessada por esses gases. Então, pelo pneumócito 1, o oxigênio que veio com o ar inalado vai atravessar o pneumócito 1, passar para o capilar sanguíneo pulmonar e entrar dentro da hemácia. Gente, que barulheira que está aqui, só um pouquinho. Um cachorro.
Vamos lá, gente, desculpa. Meu bairro hoje está com fortes emoções. Um carro vendendo umas coisas velhas, com um som de elefante, não sei por que eles colocaram isso. E minha cachorra surtando com gato aqui, não vai dar certo. Então vamos lá, nós estávamos no pneumócito 1, é a célula mais comum da parede do alvéolo. Então, por ela, o oxigênio que veio com o ar inalado, ele atravessa o pneumócito, passa pelo interstício. O que é o interstício? É o espaço entre o vaso sanguíneo e o alvéolo. Então, o oxigênio atravessa o interstício, entra no vaso sanguíneo e vai parar dentro da hemácia. Daqui a pouco falar o que está acontecendo lá dentro da hemácia. Por outro lado, o gás carbônico que veio dos tecidos, ou dentro da hemácia, ou diluído no sangue, a gente vai ver que ele vem de duas formas. Esse gás carbônico atravessa o pneumócito 1 no sentido contrário, ou seja, vindo do sangue em direção ao interior do alvéolo, e aqui dentro do alvéolo o gás carbônico vai ser eliminado junto com o ar expirado, né, junto com o ar exalado. Por que essas coisas acontecem? Por que essa troca gasosa acontece pelo pneumócito 1? Ela acontece principalmente por conta de uma diferença de pressão. O ar que está chegando no pulmão, eu queria que vocês se lembrassem, que esse ar que está vindo para os pulmões, para a troca gasosa, para a hematose, se você fizer o caminho, fizer um retorno do caminho para entender de onde esse sangue está vindo, isso é muito importante, tá? Que um aluno de fisiologia consiga fechar o olho e fazer esse caminho mentalmente. Então, pensa aí, eu tô com o ar está, o oxigênio, o sangue está chegando aos pulmões, mas de onde ele está vindo? Você vai conhecer o sistema circulatório se você quiser conseguir fazer essa trajetória mentalmente. Ah, não, se ele está chegando no pulmão, ele veio pela artéria pulmonar. A artéria pulmonar trouxe sangue do ventrículo direito. O sangue do ventrículo direito chegou pelo átrio direito. E o sangue do átrio direito é o sangue que veio dos tecidos trazidos pelas veias cava inferior e superior. Ah, tá. Então, o sangue que veio dos tecidos é um sangue rico em oxigênio, rico em gás carbônico, que é o gás produzido como excreta da respiração celular. As células dos tecidos consomem oxigênio e glicose, produzem água, gás carbônico e energia. Então, esse gás carbônico volta para a circulação sanguínea e o sangue que está vindo para o lado direito está cheio de gás carbônico e por isso ele é direcionado ao pulmão, onde na hematose, na troca gasosa, ele será eliminado. Então, por que a troca gasosa de fato acontece? Ela acontece porque há uma significativa diferença de pressão de gás carbônico e de oxigênio dentro do alvéolo, e por isso eles se trocam. O que acontece é uma difusão desses gases por diferença de pressão. Vou chegar aqui num slide em que mostra essa diferença de pressão. Ah, esse aqui é ótimo, ó. Preste atenção, gente. O sangue que está... Aqui está o alvéolo, e esse círculo está representando o sistema circulatório, e aqui na parte de baixo o tecido. Então, reparem o seguinte. Quando o sangue está chegando aqui no alvéolo, a pressão de oxigênio dele está baixa, porque ele está pobre em oxigênio. Afinal de contas, ele está vindo lá dos tecidos. Já no alvéolo, a pressão de oxigênio está alta, porque eu acabei de inalar ar atmosférico. Então, olha que a pressão de oxigênio é 100 milímetros de mercúrio e a pressão de oxigênio no sangue é só 40. Então, tem menos oxigênio no sangue que no alvéolo. Por conta dessa diferença de concentração, o oxigênio que está no alvéolo passa para o sangue. Aí a pressão de oxigênio no sangue fica alta, mostrando que o sangue se oxigenou, ou seja, que o oxigênio que estava no alvéolo veio do sangue. Então, a pressão de oxigênio chega no alvéolo baixa, porque o sangue está vindo dos tecidos, então ele está vindo pobre em oxigênio, e ela sai do alvéolo alta, porque o oxigênio passou do alvéolo para o sangue, atravessando o pneumócito 1. Esse sangue oxigenado, então, agora sai dos pulmões, volta para o coração pelas veias pulmonares e vai ser bombeado pelo lado esquerdo do coração de volta para os tecidos. Nos tecidos, esse oxigênio vai ser distribuído para as células
para elas produzirem energia e se manterem vivas. E depois que o sangue sai dos tecidos, ele volta a sair pobre em oxigênio, para reiniciar mais um ciclo em direção ao pulmão, para ser oxigenado outra vez. Entenderam, gente, isso aqui? Vamos fazer a mesma coisa para o gás carbônico. No caso do gás carbônico, vocês vão reparar que ele vai chegar no alvéolo, ó. O sangue que está vindo dos tecidos está trazendo uma pressão de gás carbônico alta, de 46 milímetros de mercúrio, porque a quantidade de gás carbônico está alta no sangue, porque os tecidos produziram gás carbônico durante a respiração celular e depositaram esse gás carbônico no sangue. Então, ele está chegando no alvéolo, vindo dos tecidos, com bastante gás carbônico. A quantidade de gás carbônico no alvéolo também existe? Isso eu queria perguntar para vocês, gente. No alvéolo, existe algum gás carbônico ou existe só oxigênio? No ar inalado? Gente, o gás carbônico é um componente da nossa atmosfera, então também tem gás carbônico no ar inalado, tá certo? Então, há uma pressão de gás carbônico dentro do alvéolo, só que reparem que ela é menor que a pressão de gás carbônico que chega vinda do sangue. No sangue é 46, no alvéolo é 40. Reparem que a diferença de pressão de gás carbônico é muito mais sensível do que a diferença de pressão de oxigênio. De oxigênio é de 40 para 100, a diferença entre alvéolo e sangue. Já de gás carbônico é apenas de 46 para 40. Então, olha que o gás carbônico agora vai fazer uma difusão no caminho oposto. Ele vai atravessar o pneumócito 1, a célula alveolar do tipo 1, saindo do sangue e indo para o alvéolo, porque ele está mais concentrado no sangue venoso pulmonar do que dentro do alvéolo. Com isso, quando o sangue sai do alvéolo, a quantidade de gás carbônico nele diminuiu, porque ele perdeu o gás carbônico para o alvéolo. E aí esse gás carbônico que foi para o alvéolo é eliminado na expiração. Aí quando esse sangue vai para o tecido, ele já vai mais pobre em gás carbônico. Mas é bacana vocês verem esse desenho aqui, para não pensarem, gente, que 100% do gás carbônico produzido pelo tecido é eliminado no alvéolo. Não é isso que acontece. A gente sempre elimina no alvéolo, a cada expiração, o excesso de gás carbônico produzido pelos tecidos. Mas o nosso sangue sempre tem gás carbônico diluído nele. Só que numa proporção menor depois que o sangue passa pelos pulmões, porque o excesso produzido pelo metabolismo tecidual, o excesso é eliminado pelo alvéolo. Então, o pulmão é uma estrutura de oxigenação do sangue? Sim. Mas também o pulmão é um tecido de excreção. Excreção de gás carbônico, a nossa excreta gasosa. As outras excretas presentes no sangue vão ser eliminadas, em sua maioria, nos rins, através da urina. Uma outra parte será eliminada no fígado, por meio da bile. Mas a maior parte das excreções, das excretas presentes do nosso sangue, dos produtos do nosso metabolismo, são eliminados no rim pela urina. O pulmão é um tecido de excreção da nossa excreta gasosa, que é o gás carbônico. Um gás que nós produzimos nos tecidos por conta da respiração celular. Queria fazer uma pergunta. Quem se aventuraria aí a me explicar por que uma pessoa, com base nesse gráfico aqui, gente, por que uma pessoa que põe um saco na cabeça e amarra, ou por que alguém que põe o escapamento do carro soltando gás carbônico dentro do carro acaba se matando? O que acontece que ela se mata? O que acontece com essas pressões aqui, ó, com base nesse gráfico aqui do gás carbônico? Alguém? Professor, Oi? professor, é por causa que só vai ter o gás carbônico, vai ter o oxigênio. Aí as células precisam de oxigênio para poder respirar. É isso? Não, é o seguinte, você está dentro de um carro, né? Tem oxigênio ali Sim. dentro.
Só que você está saturando a atmosfera do carro com cada vez mais gás carbônico. Aí eu quero saber por que você morre no final das contas. Tem a ver com pobreza de oxigênio na atmosfera também, né? Porque você tá é porque você vai respirar todo o oxigênio que está lá dentro, vai ficar só gás carbônico. É isso? À medida que você vai consumindo o oxigênio, a atmosfera vai ficando pobre em gás carbônico. Mas o que eu quero que vocês pensem? Quando você começa a inalar um ar, gente, muito rico em gás carbônico, à medida que você começa a inalar um ar cada vez mais pesado, cada vez mais cheio de gás carbônico, esse ar preso dentro do saco, esse ar preso dentro do carro, numa atmosfera suturada com o ar do escapamento, né, cheio de gás carbônico, quando você começa a fazer isso, a pressão de CO2 do seu alvéolo ultrapassa 46, ou seja, pode ficar, por exemplo, 50. O que vai acontecer? A pressão de gás carbônico no ar inalado, que está sendo um ar muito poluído, muito cheio de gás carbônico, a pressão de CO2 nesse alvéolo vai ficar maior que no sangue. Vai ficar superior a 46, que é a pressão do sangue. Se a pressão do gás carbônico estiver maior no alvéolo do que no sangue, o que vai acontecer, gente? Ele saía do sangue e ia para o alvéolo porque a pressão estava maior no sangue que no alvéolo. Mas se eu começo a inalar um ar muito cheio de gás carbônico, a quantidade de gás carbônico no alvéolo fica maior que no sangue. Então a pressão fica maior no alvéolo que no sangue. O que vai acontecer com o transporte de gás carbônico agora? Gente, nesses casos, o indivíduo inverte a hematose. Se ele começa a inalar um ar tão rico em gás carbônico que a pressão de gás carbônico no alvéolo supere a pressão de gás carbônico no sangue, ao invés do gás carbônico sair, o excesso de gás carbônico agora está no alvéolo, ele vai fazer o quê? Entrar no sistema circulatório. Porque a pressão de gás carbônico no alvéolo está maior que no sangue. O gás carbônico ele sai do local onde ele está com mais pressão para onde ele está com menos. Então ele sai normalmente do sangue, onde a pressão dele está maior, e vai para o alvéolo. Se eu inalo um ar saturado de gás carbônico, a pressão de gás carbônico no alvéolo fica maior que no sangue, a hematose se inverte. Ao invés de eu perder gás carbônico para o alvéolo, o meu sangue vai receber gás carbônico do alvéolo. Então esse indivíduo, ele não está apenas deixando de oxigenar o seu sangue, porque ele está inalando um ar pobre em oxigênio. Mais do que isso, ele está saturando o seu sangue com gás carbônico. Porque esse excesso de gás carbônico inalado no ar passa para a corrente sanguínea. Ao invés da respiração promover a eliminação de gás carbônico, ela promove a entrada de mais gás carbônico ainda no sangue, invertendo a hematose. Por isso, esse indivíduo vai saturar o seu sistema circulatório de gás carbônico, vai faltar oxigênio para os tecidos, e aí ele vai acabar desenvolvendo um quadro de toxicidade, né, sistêmico, e vai a óbito por falta de oxigenação dos tecidos, né, por uma absoluta falta de oxigenação dos tecidos. O metabolismo celular vai parar. Sem oxigenação nos tecidos, eu não tenho como rodar o meu metabolismo celular. Dito isso, gente, vocês viram que o caminho normal é o gás carbônico chegar dos tecidos, atravessar o pneumócito 1, ou célula alveolar do tipo 1, em direção ao alvéolo, de onde ele é eliminado. Já o oxigênio, que veio pelo ar inalado, quando entra no alvéolo em alta pressão, ele atravessa as paredes do pneumócito 1, ou célula alveolar do tipo 1, e chega para o sangue, onde ele se liga a estruturas aqui dentro das hemácias, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Então, repare que no desenho, eu fiz a hemácia chegando azulada, porque ela está vindo dos tecidos ricos em gás carbônico, e mostrei ela saindo do pulmão, indo em direção ao lado esquerdo do coração, agora já vermelha, já rica em oxigênio. Faltou a gente falar agora ainda dessa célula aqui, o pneumócito 2, ou célula alveolar do tipo 2, que é o terceiro tipo de celular presente no alvéolo, além do macrófago alveolar e além do pneumócito 1. Vamos lá. Gente,
Vocês acham que gases atravessam células livremente, facilmente, ou um gás para atravessar uma célula precisa de algum tipo de ajuda, de algum tipo de facilitação? A gente sabe que algumas substâncias, quando são solúveis em lipídios, elas atravessam as nossas células. Inclusive, eu posso passar uma pomada, e se a substância que está ali na pomada, se o fármaco da pomada for solúvel em lipídios, ele atravessa as membranas das células da minha pele, membrana é feita de lipídios, né? Bicamada de fosfolipídios. Então, se o fármaco for solúvel em lipídios, ele atravessa a membrana das minhas células e atravessa a minha pele, entra na minha pele. Por isso que eu consigo formular pomadas, né? O fármaco que está na pomada tem que ser solúvel em lipídios, ele tem que atravessar membranas, senão ele não entra na pele. Mas e o gás, gente? Vocês acham que um gás atravessa camadas de células facilmente? Não, gente. Se isso Creio que acontecer... sim. Não? Não atravessa. Se ele atravessasse facilmente, nós trocaríamos ar pela nossa pele. Concorda comigo? A nossa pele é uma camada de células. Se os gases atravessassem camadas de células facilmente, nós não precisaríamos do pulmão. Concorda comigo? O oxigênio que está na atmosfera atravessaria a nossa pele, entraria no nosso sistema circulatório, nos vasos sanguíneos que estão abaixo da pele. E o gás carbônico que está no nosso sangue atravessaria a camada de células da pele e sairia para o ar. Então, nós faríamos troca gasosa na pele. Se os gases atravessassem facilmente membranas de células. Não atravessam. Falar, professor, não atravessa, mas você disse que atravessa o pneumócito. Qual que é a diferença? Primeiro, o pneumócito é uma única camada de células e bem finas. A nossa pele é formada por várias camadas de células. Então, se nós trocássemos ar pela pele, o oxigênio teria que atravessar várias camadas de célula para chegar nos vasos sanguíneos abaixo da pele, porque a pele não é uma única camada de células, são várias. Outra diferença em relação ao pneumócito e a pele, além da espessura, né, da camada, da quantidade de células formando a barreira entre onde está o ar e o sistema circulatório. A outra, e talvez não, né? O grande motivo, gente, para a gente conseguir trocar ar com a atmosfera nos pulmões, ou seja, o grande motivo para que o ar consiga atravessar uma célula e chegar no sistema circulatório, sair do sistema circulatório, atravessar uma célula e chegar no alvéolo, o grande motivo para isso acontecer nos pulmões é porque os pulmões têm um líquido dentro do alvéolo e esse líquido é chamado de líquido surfactante. O que é um líquido surfactante, gente? Esse líquido ele facilita a dissolução do gás. Então, não é o gás que está atravessando direto o pneumócito 2. O oxigênio não está no estado gasoso. Ele entra no alvéolo no estado gasoso, mas uma vez aqui, ele se dilui no líquido surfactante. Então, primeiro o oxigênio se dilui aqui, para depois atravessar o pneumócito. O gás carbônico ele já vem diluído no sangue, então ele atravessa o pneumócito, se dilui no líquido surfactante e depois volta para o estado gasoso, quando ele vai ser eliminado pelo alvéolo. Então, o grande motivo de nós conseguirmos fazer troca gasosa nos pulmões é, primeiro, a camada de células que reveste os pulmões é muito fina, a camada de célula que reveste os alvéolos, que é o pneumócito 1, uma célula bem delgada e em monocamada, uma única camada de células. Mas o grande motivo é que o oxigênio que vem do ar, ele consegue se diluir de um líquido que tem dentro do alvéolo, chamado de líquido surfactante. O que tem nesse líquido surfactante, gente? O líquido surfactante, ele é um líquido bem gorduroso, tá? Ele é rico em fosfolipídios, ele tem bastante proteína e tem íons também, inclusive cálcio. Se é um líquido corporal, né, gente? Nem coloquei aqui, mas pelo amor de Deus, se é um líquido corporal, é água. Então, o líquido surfactante é uma solução aquosa, na qual estão contidos bastante fosfolipídios, ou seja, é uma solução gordurosa,
Tem proteínas e tem íons cálcio, especialmente íons cálcio. Tem outros tipos de íons também. Essa é a constituição do líquido surfactante. E o líquido surfactante é produzido pelo terceiro tipo de célula pulmonar, que a gente ainda não tinha estudado, o pneumócito 2, ou célula alveolar do tipo 2. Então, qual a função do pneumócito 2? Produzir o líquido surfactante para permitir que o oxigênio inalado se dissolva no líquido e depois atravesse o pneumócito 1. Então, ele reduz a tensão superficial aqui do alvéolo, facilitando a dissolução do oxigênio para que ele atravesse o pneumócito 1 e chegue no sangue, oxigenando as hemácias. Professor, Uma pergunta todo aluno faz na hora que eu explico o pneumócito 1. Então está na hora de vocês fazerem essa pergunta. Vamos ver se é você aí que abriu o áudio. Não, eu só ia perguntar se o CO2, no caso o gás carbônico que vem do sangue para atravessar aí a parede do alvéolo, ele atravessa só o pneumócito 1 ou pela posição não atravessa pneumócito 2? É só um? Sempre um, sempre um. O pneumócito 2 não é uma célula que faz troca gasosa, ele é uma célula mais larga e o citoplasma dele é cheio de líquido surfactante. Então ele não faz troca gasosa não, ele faz líquido surfactante. O pneumócito 1, a função biológica dele é ter a célula pela qual os gases atravessam, vindo do sangue para o alvéolo ou do alvéolo para o sangue. Então, a célula que faz troca gasosa é só o pneumócito 1. Mas tem uma pergunta aí sobre o pneumócito 2 que todo semestre algum aluno pergunta. Deixa eu ver essa pergunta. Especialmente quem já tem filhos. Não? Tem algo a ver com questão de gripe ou não? Não, tem a ver com o nascimento de bebê. Ah. Gente, talvez você já tenha ouvido falar de uma síndrome respiratória quando os bebês nascem prematuros. Inclusive, algumas gestantes acabam recebendo uma dose de glicocorticoides no final da gestação para evitar essa situação do bebê nascer com os pulmões imaturos e não conseguir respirar. E acaba ele precisando ser levado para UTI, né? Então fica um tempo na UTI neonatal até os pulmões dele amadurecerem. Quando as pessoas dizem que o pulmão do bebê ainda não amadureceu, gente, elas estão falando especificamente que o pneumócito 2 do bebê ainda não está produzindo líquido surfactante. Então ele não consegue fazer uma troca gasosa eficiente. Ele não consegue jogar oxigênio na circulação sanguínea dele quando ele respira. Por quê? Porque a quantidade de pneumócito 2 nos pulmões dele ainda é insuficiente, porque os pneumócitos 2 ainda não estão produzindo líquido surfactante adequadamente. Então, na prematuridade, um dos problemas é esse. Um dos últimos tecidos que se desenvolvem completamente, ficam funcionais, é o tecido pulmonar. Então, no bebê, o macrófago já está funcionando perfeitamente, o pneumócito 1 já está ali na estrutura do alvéolo, pronto para fazer as trocas, só que a troca depende de uma produção de líquido surfactante, para o oxigênio se difundir no líquido surfactante e depois atravessar o pneumócito 1. Então, no bebê, o pneumócito 2 é que não está ainda funcional. Ele não está produzindo líquido surfactante suficiente. E por isso o bebê tem uma síndrome de desconforto respiratório, né? Ele não consegue oxigenar o seu sangue adequadamente. Então ele vai ficar ali um tempo internado, recebendo um ar mais saturado em oxigênio, né? Mais rico em oxigênio, para tentar forçar essa troca gasosa. E os glicocorticoides, que são anti-inflamatórios esteroidais, eles auxiliam no amadurecimento dessas células, ou seja, eles ativam os pneumócitos 2 para começarem a produzir o líquido surfactante. Então é por esse motivo, talvez algumas de vocês que já tenham filhos, no final da gestação, às vezes a mulher recebe uma dosagem de glicocorticoides.
para evitar a prematuridade do pulmão do bebê, evitar que ele nasça com uma produção deficiente de líquido surfactante. Professor, e pneumonia? Isso que eu ia perguntar agora. O que ela causa no alvéolo, professor? Todas as doenças respiratórias provocam inflamação nos pulmões. O que acontece durante um processo inflamatório? Vocês vão ver em patologia comigo que os vasos sanguíneos do tecido inflamado, aqui no caso os vasos sanguíneos em volta do alvéolo, eles se dilatam e começam a liberar muito líquido para o intertício. Então, o que vai acontecer? Vai encher de líquido esse intertício. Com esse excesso de líquido aqui, o alvéolo começa a se encher também de secreções. Não só o alvéolo, mas os brônquios e os bronquíolos. Então, numa doença inflamatória, e toda infecção, uma pneumonia é um quadro infeccioso do pulmão. Então, o que significa? Tem um parasita aqui dentro do pulmão. Então, ao chegar no pulmão, ele dispara uma resposta inflamatória. O grande problema disso é que a resposta inflamatória gerada pelo parasita vai inundando a nossa árvore respiratória de secreções. Vai enchendo a árvore respiratória de secreção. E se ela ficar cheia de secreção, cheia de líquidos, a gente não consegue fazer a troca gasosa. O ar nem chega nos alvéolos. Eles ficam obstruídos por um excesso de secreção. Então, esse é um dos motivos para a gente ter desconforto respiratório durante uma pneumonia. Mas uma pneumonia, como eu disse, é uma doença infecciosa. Então, eu tenho um parasita aqui. Eu tenho uma bactéria, eu tenho um fungo, eu tenho um vírus, ou eu posso ter até um verme. São 4 os tipos de parasitas que podem provocar infecções no pulmão. Desde um verme, menos comum deles, né, o Ascaris lumbricoides, é um patógeno, um verme intestinal, mas o ciclo de vida dele ele passa pelo pulmão. Então, ele também pode provocar uma pneumonia provocada pelo um verme, pelo Ascaris lumbricoides, a lombriga. Mais comumente, as pneumonias são provocadas por patógenos microscópicos, né? Fungo, bactéria e vírus. Então, como eu tenho um patógeno, gente, o patógeno, o micro-organismo, ele ataca as células do pulmão. E, normalmente, ele se multiplica dentro das células do pulmão. E, ao fazer isso, ele destrói as células. Então, o patógeno, ele não está só enchendo a árvore alveolar a infecção, ela não está só enchendo a árvore alveolar de secreções e obstruindo o fluxo de ar. O patógeno está também destruindo células pulmonares, inclusive destruindo alvéolos. Então, depois de uma infecção pulmonar, você pode ter o seu número de alvéolos reduzidos. Por quê? Porque as bactérias, os fungos ou os vírus se multiplicaram dentro dessas células, mataram essas células e aí a sua árvore respiratória perdeu um alvéolo. E ela pode perder vários. O que acontece, por exemplo, na Covid-19, né? O vírus SARS-CoV-2 é um vírus que entra dentro das células pulmonares, ele provoca uma resposta inflamatória muito violenta, então, à medida que a inflamação dos pulmões progride, os pulmões vão inchando, né? Enchendo de líquido, porque há vasodilatação. E aí a árvore alveolar, a árvore respiratória, enche de secreções. Já vai ficando mais difícil respirar. Para piorar, o SARS-CoV ainda entra dentro das células pulmonares e se multiplica lá dentro. E aí ele vai matando as células pulmonares, a gente vai perdendo capacidade respiratória. Aí que você faz um exame, o médico diz, 25% do pulmão já está tomado, ou seja, 25% do pulmão já está inchado e cheio de secreção. Nessa área, eu estou perdendo alvéolos? Estou. Todos? Não, mas estou perdendo alvéolos. À medida que ela vai tomando uma quantidade muito grande do pulmão, a capacidade respiratória do indivíduo vai ficando insuficiente para oxigenar o sangue. E aí o indivíduo vai a óbito. Isso não é uma pneumonia comum, né, gente? Mas o SARS-CoV-2 provoca uma pneumonia atípica, tá? No começo, nós pensamos que o vírus SARS-CoV era uma pneumonia comum. O Covid-19 era uma doença respiratória, especificamente, né? Era uma síndrome respiratória aguda grave. Então, o problema nós pensávamos que estava apenas no pulmão.
Mas a gente começou a ver que os indivíduos estavam tendo infartos nos tecidos, estavam formando trombos no sistema circulatório, e esses trombos estavam bloqueando a circulação em vários tecidos e provocando necrose. Então, o que a gente percebeu? Que o SARS-CoV não é uma pneumonia apenas, né? Ele não causa apenas uma pneumonia. Ele entra no nosso corpo pelo sistema respiratório, ele começa o processo patológico dele no pulmão, mas ele é de fato uma doença sistêmica. Ele vai para o sangue, ele altera a coagulabilidade do sangue, forma trombos, e esses trombos acabam bloqueando a circulação sanguínea em alguns tecidos. Então, por isso, por exemplo, numa pneumonia convencional, você não usa anticoagulante. Mas na Covid-19, se o seu quadro se agrava, você faz uma terapia preventiva com anticoagulante. Porque hoje a gente já sabe que ele é uma doença também do sistema circulatório e pode atingir outros tecidos, como os intestinos, os rins, o sistema nervoso central. Então, não é uma simples pneumonia, tá? A Covid-19 começa como uma pneumonia, mas ela é de fato uma doença sistêmica, uma doença que se espalha por outros tecidos e que prejudica a função de outros órgãos também, que não só o pulmão. Mas numa pneumonia típica que vocês falaram, a doença fica restrita aos pulmões, o parasita, seja ele bactéria, fungo ou vírus, vai destruir células pulmonares e o próprio processo inflamatório que o corpo opõe a essa infecção vai inundar a árvore respiratória de secreções, o que bloqueia a troca gasosa. Então, numa pneumonia, a gente normalmente morre sufocado pelas nossas próprias secreções, que inundam a árvore respiratória. É como um afogamento, né? Mas um afogamento nas nossas próprias secreções, enchendo a árvore respiratória de secreção. No afogamento, a gente enche a árvore respiratória de água, e por isso a troca gasosa para, porque não chega ar no alvéolo, né? Eles estão inundados com água. Por isso que num afogado eu preciso fazer aquela massagem para ver se ele cospe essa água fora, né? Para ver se ele tira essa água dos pulmões, para a troca gasosa voltar a acontecer. Porque se ela não acontece, ele não oxigena o sangue, logo ele tem uma parada cardíaca. Professor, então quando nós estamos gripados, que falam assim que o pulmão fica cheio, né, que você fica com muita tosse, assim, com muito muco, então é esses cílios que tá jogando esse muco assim de volta para ser removido essas partículas que nós tivemos do meio ambiente, como é que é? Isso, os cílios, eles jogam para fora, né? Eles conseguem bater e jogar para fora essa secreção que a gente produz quando a gente está saudável, que é uma produção de muco bem discreta, só para lubrificar a parede do brônquio, do bronquíolo, da artéria, da traqueia, da traqueia, do brônquio, do bronquíolo, para facilitar o aprisionamento das partículas sólidas que entraram junto com o ar. Num quadro inflamatório dos pulmões, seja ele infeccioso ou não, né, numa asma, numa bronquite ou numa pneumonia, num quadro inflamatório dos pulmões, essa produção de secreção é muito grande. Ela supera a capacidade dos cílios de devolver essa secreção para a traqueia. Então a gente fica com aquele desconforto respiratório, com aquela sensação de que você não consegue encher os pulmões de ar. Parece que a quantidade de ar que você inala fica menor. Por quê? Porque boa parte da sua árvore respiratória está congestionada. Quando a gente fala que ela está congestionada, a gente diz que ela está cheia de secreção. Então tem vias, né, em direção aos alvéolos que estão bloqueadas. E aí você não consegue encher o pulmão de ar como você enchia normalmente. Então, num quadro inflamatório, a produção dessa secreção inunda aqui a árvore respiratória, ela é muito volumosa. E por ser muito volumosa, ela acaba obstruindo essas vias aqui, ó, especialmente os bronquíolos, que são canais mais finos, que levam o ar para os alvéolos. Com isso, o ar até desce pela traqueia, brônquio, mas ele não chega onde ele tinha que chegar, os alvéolos. Então vai dando aquela sensação de sufocamento. Está respirando, mas está com uma sensação de sufocamento. Por quê? Porque o ar está vindo até brônquio e voltando. Boa parte do ar não está chegando nos alvéolos, né? Porque os alvéolos, os bronquíolos, que são canais muito, muito finos, facilmente eles se obstruem com secreção.
num pulmão inflamado, tá bom? Claro, né, os cílios não param de trabalhar, eles vão continuar empurrando essa secreção, e a gente nota que num pulmão inflamado, esse retorno de secreção fica cada vez mais volumoso. A gente até começa a conseguir expectorar ele, né? A gente começa a expectorar até para ajudar a remover. Os nossos pulmões, como o nosso corpo é muito sábio, né? Quando nós estamos congestionados e cheios de secreção, o nosso corpo sabe que os nossos cílios não vão dar conta sozinhos de empurrar toda essa secreção de volta. Aí nós desenvolvemos um mecanismo reflexo, uma contração violenta da musculatura da caixa torácica para produzir o que a gente chama de tosse. Então a tosse nada mais é do que uma tentativa do nosso corpo de expelir o ar com muita pressão para carregar um pouco dessa secreção. É uma tentativa do nosso corpo de jogar para fora o que está obstruindo aqui a nossa árvore respiratória. Então, se a gente inala algo irritante, logo vem o mecanismo da tosse, para a gente poder ejetar esse pulmão com muita esse ar no pulmão com muita pressão para fora, para ver se carrega para fora essa substância irritante. Ou para ajudar a eliminar o excesso de secreção. Então, a gente acaba tossindo, escarrando, a gente está ajudando a nossa árvore respiratória a se livrar do excesso de secreção que tem dentro dela. Professor? Oi? E no caso de pessoas que têm asma? A asma é uma doença inflamatória crônica, por isso que sempre que o pulmão dele está mais inflamado, ele tem dificuldade respiratória. Por quê? Porque a árvore respiratória dele está cheia de secreção. Então, o pulmão dele, com o asmático, como ele é sensível a várias substâncias, até mesmo ao ar frio, quando ele tem contato com essa substância alérgica, os tecidos dele, o pulmão dele inflama, enche de líquidos e ele tem dificuldade respiratória. Então, por isso que o asmático está sempre tomando anti-inflamatório e broncodilatador, para ele conseguir respirar. E para quem tem rinite e sinusite? Aí o problema é só na entrada, entendeu? A pessoa que tem rinite e sinusite, o problema está nas vias aéreas superiores. Ele não tem problema nenhum em traqueia, brônquio e bronquíolo. Essas vias respiratórias dele estão desobstruídas. O ar aqui passa tranquilamente. Por isso que quem tem rinite e sinusite, se ele quiser respirar normalmente, basta que ele abra a boca. Porque na rinite e na sinusite, quem está obstruído são as vias aéreas superiores, são as fossas nasais. Então ele tem dificuldade do ar passar pelo nariz, não passa, está tudo obstruído. Mais uma vez por um excesso de produção de secreções. Então inflama, né, as fossas nasais, os vasos se dilatam e a fossa nasal enche de secreção. Então obstrui tudo, não passa o ar. Aí quem tem rinite e sinusite tem que respirar pela boca. Mas não interfere na passagem do ar pelas vias aéreas inferiores, que são traqueia, brônquio e bronquíolo. Já diferente na bronquite e na asma, né? Bronquite e asma são doenças inflamatórias da árvore respiratória, ou seja, da árvore respiratória inferior, né? Das vias aéreas inferiores. Então, nessa, não adianta eu abrir a boca para respirar, não, porque o que tá obstruído são os ductos que conduzem ar até os alvéolos. Então, independente de eu respirar pelo nariz ou pela boca, eu vou ter dificuldade de conduzir o ar até todos os meus alvéolos, porque parte dessas vias vai estar obstruída por secreção. Se tiver uma parte muito grande... O professor, pela boca, o ar vai direto para os pulmões? Vai direto para os pulmões. Lembra que eu tenho... Ai, consigo mostrar isso aqui para vocês, achar uma figura boa e grande. E vocês conseguem me acompanhar aqui, ó. Aqui está o nariz do indivíduo, aqui está as fossas nasais. Quando essa região aqui se enche de secreção, eu tenho rinite, então o ar não passa.
Vamos fazer o caminho do ar aqui, ó. Se ele entrar pelo meu nariz, ele passa pelas fossas nasais e desce em direção à minha faringe. Se ele fosse reto aqui, ó, ele passa para o esôfago, a faringe é o fundo da nossa boca, né? A nossa garganta. Ele desceria reto, iria para o nosso esôfago, iria lá para o nosso estômago. Não é para cá que ele tem que vir. Quando a gente inala o ar pelo nariz, ele desce por essa via comum, que é a faringe, só que ao invés dele ir para o esôfago, ele entra para a traqueia. Ele passa para a laringe e entra para a traqueia. Então aqui, ó, a traqueia está bem na frente do nosso esôfago. Então quando o ar entra, fecha a entrada do esôfago e o ar vem para a traqueia. Porque essa portinha aqui da traqueia, ó, a epiglote, fica aberta. Então o ar passa por ela. Se eu inalo o ar pela boca, ele vem pela minha garganta, passa por cima aqui da minha língua, né? Chega na faringe de novo. Como a epiglote, que é a porta de entrada para a traqueia, está aberta, ele entra pela traqueia e vai para os pulmões. Quando eu como comida, quando estou ingerindo um líquido ou uma comida sólida, ela desce. Se a minha epiglote estiver aberta, ela vai para a minha traqueia, a comida. E aí eu sufoco. Posso, inclusive, morrer. Então, o nosso corpo, quando a gente está mastigando e inicia o processo de deglutição, a epiglote se fecha. Essa abertura aqui da traqueia se fecha. Quando ela desce aqui, ó, quando ela se fecha, o alimento escorre por cima dela e vai para o esôfago. E vai parar lá no pulmão. Se a epiglote não se fechar, se ela se mantiver aberta, o alimento desce e cai dentro da traqueia. E a gente sufoca. Tá? Então, as vias que conduzem o alimento e o ar, elas têm uma entrada comum, que é a faringe. Só que para o ar passar para a traqueia, a entrada da traqueia tem que estar aberta. A estrutura que fecha e abre a traqueia é a epiglote. Fecha e abre o início do sistema respiratório, né, que é a laringe, que é o início da traqueia. Já... No caso, esse ar não vai ser tão puro, né, professor? Qual ar? O inalado pela boca? Esse que entra pela boca, porque assim, no nariz também não é puro, mas acho que pela boca não é pior, não. Não, o ar inalado pela boca e pelo nariz é o mesmo. A diferença Mesma é que coisa. o ar inalado pelo nariz, ele passa por uma pré-filtração aqui nas narinas, porque as narinas têm pelo e tem secreção mucosa. Então, o ar que passa por aqui, ele é pré-filtrado por esses pelos e um pouco dele já gruda na secreção mucosa dentro do nariz. Por isso que a gente vai formando, né, essas crostas, essas placas dentro do nariz. É a sujeira do ar grudando na secreção mucosa do nosso nariz. Aí, dentro das fossas nasais, esse ar já é aquecido, ele já é umedecido, perde mais partículas sólidas aqui dentro das fossas nasais, para depois ele descer para a traqueia. Então, quando eu respiro pelo nariz, eu já estou fazendo uma etapa de filtração desse ar, umidificação e aquecimento desse ar, antes dele ir para os meus pulmões. Quando eu respiro pela boca, eu perco especialmente essa etapa de filtração do ar aqui nas fossas nasais. Entendi. Vamos, mas o ar inalado é o mesmo, né? Você entendeu isso? Ó, como é que esse oxigênio se transporta no sangue? Gente, vamos falar agora do transporte do oxigênio no sangue. Eu mostrei para vocês aqui que quando o oxigênio atravessa a parede do alvéolo, primeiro, quando ele chega no alvéolo, né, ele primeiro se dilui no líquido surfactante para depois atravessar o pneumócito. Aí ele tem que atravessar o intertício, que é o espaço entre o pneumócito e o vaso sanguíneo capilar, o capilar pulmonar. Então o oxigênio atravessa essa curta distância aqui, entra no vaso e ele vai para dentro da hemácia. Aí agora vocês vão conhecer o que tem na hemácia que permite que essa célula vermelha do sangue transporte oxigênio. Gente, a hemácia, isso é uma coisa que o aluno faz muita confusão, mas a hemácia é uma célula do sangue, uma célula.
que viaja junto com o fluxo sanguíneo. Tá? Então, essa criatura aqui, ó, hemácia. Ela é uma célula com formato muito atípico, né? Porque a hemácia não tem núcleo. Ela é uma célula de vida curta. Por quê? Porque durante o seu processo de amadurecimento, ela perde o núcleo. Olha que loucura! A hemácia é uma célula anucleada. Tanto que ela tem até esse formato aqui, né? Côncavo. Ela tem um formato achatado. Por que ela perdeu o núcleo, gente? Porque uma hemácia, na verdade, é uma célula que dentro dela, ela expulsou até o próprio núcleo para poder caber dentro dela uma quantidade maior dessa proteína aqui, ó, chamada hemoglobina. Então, os alunos confundem muito hemoglobina com hemácia. Hemácia é célula. Escreve isso aí, pelo amor de Deus. Hemácia é uma célula sanguínea. Dentro das hemácias existe uma proteína em grande quantidade chamada hemoglobina. Hemoglobina é o conteúdo da hemácia. Se eu abrir uma hemácia, o que eu vou ver lá dentro? Um monte de proteínas chamadas hemoglobinas. Hemácia é célula do sangue. Dentro da hemácia, célula do sangue, eu tenho uma grande quantidade de uma proteína especificamente chamada hemoglobina. Ok? Ok. O que essa hemoglobina tem que as outras proteínas não têm? A grande maioria delas não tem. Essa hemoglobina, gente, ela é uma proteína. Se ela é uma proteína, vocês já aprenderam que proteínas são o quê? O que é uma proteína, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ter que ir lá e diminuir a nota da primeira VA. Tirar um ponto. O que é uma proteína? Proteína é um conjunto de aminoácidos? Uma cadeia de aminoácidos. Obrigado, eu estava ficando desesperado aqui. Proteína é uma cadeia de aminoácidos. Ela é formada por 4 cadeias de aminoácidos. Vocês reparem aqui no desenho que ele fez cada cadeia de aminoácido de uma cor diferente. Cada cadeia de aminoácidos, a gente ligar 4 cadeias de aminoácidos diferentes, unidas, ligadas cada uma delas nessa estrutura de um átomo de ferro. Então, a hemoglobina é uma proteína que a gente vai chamar ela de metaloproteína. Por que metaloproteína? Porque ela é uma cadeia de aminoácidos ligada em um átomo de ferro. Alguém faz ideia de por que a hemoglobina está ligada a átomos de ferro, formando essa estrutura aqui, ó, é o M. Reparem que no M, o M é parte orgânica, né, uma cadeia carbônica, e no centro dessa cadeia eu tenho quem, ó? Ancorar um átomo de ferro. Então, numa hemoglobina, eu tenho 4 N. Então, eu tenho 4 átomos de ferro. Eu tenho A voz do senhor tá travando, milhões professor. Fica meio que sumindo e voltando. de hemoglobinas dentro de cada hemácia. Hemácias. E na hemoglobina eu tenho átomos de ferro, por isso ela é uma metaloproteína. Em cada hemoglobina eu tenho 4 átomos de ferro. Alguém sabe, gente, por que eu tenho átomos de ferro na hemoglobina? Qual o motivo dessa proteína? Não seria algo a ver com o oxigênio? Uma atração, assim? Tem tudo a ver com o oxigênio, absolutamente tudo. O fato, gente, quando eu desenhei aqui dentro das hemácias, ó, HGB, eu estava querendo dizer com HGB dentro das hemácias, hemoglobina. E se vocês repararam que em cada hemoglobina eu desenhei 4 oxigênios ligados nela, olha a coincidência, ó.
um oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios, 4 oxigênios. Por que eu desenhei 4 oxigênios na hemoglobina? Aqui nesse desenho fica mais fácil de ver. Ó, eu desenhei para vocês aqui hemoglobina, coloquei a sigla HGB, que é hemoglobina, e reparem que eu desenhei a hemoglobina, botei um átomo de ferro, 2, 3, 4. Cada hemoglobina tem 4 M's, 4 estruturas que carregam um átomo de ferro. Então a hemoglobina, ela não é só uma cadeia de aminoácidos, ela é uma cadeia de aminoácidos ligada ao M, que tem um átomo de ferro no meio. Esse é o M, ó. Ó, o M, uma grande cadeia orgânica, carbônica, com um átomo de ferro no meio. Na hemoglobina eu tenho 4 M's, 4 átomos de ferro ligados em cadeias de aminoácidos. Então a hemoglobina é uma proteína complexa. São 4 cadeias de aminoácidos unidas, cada uma delas ligadas num átomo de ferro, num M, numa estrutura chamada M. Por quê? Porque, gente, serão esses átomos de ferro... Professor, Oi. na questão do ferro, na anemia também, por exemplo, quando uma pessoa tem anemia, também no sangue vai faltar o ferro e o cálcio, certo? Na anemia está faltando ferro. Está faltando hemácia. Então, para ingerir esse ferro, geralmente eles passam várias vitaminas e sulfato ferroso. Hoje em dia a gente tem o sulfato ferroso, né, para ingerir ferro quando está faltando no nosso organismo. Mas tem alimentos ricos em ferro também. No passado as pessoas faziam comida, antes de existir, né, o sulfato ferroso, as pessoas faziam comida em panela enferrujada, colocavam prego enferrujado na comida para soltar a ferrugem e elas ingerirem ferro. Então, hoje em dia, nós temos o luxo de comprarmos sulfato ferroso, né? Ou injetar sulfato ferroso direto na circulação. Minha mãe fez muito para mim, que eu tenho, geralmente, quase toda vez que eu faço da anemia, ela já chegou a ferver leite naquelas coisa de fazer chá, chegou a ferver leite nela para soltar o ferro, para ajudar, né? Quem é anêmico, você vai entender agora por que a anemia é um quadro que eu preciso tomar ferro. Por quê? Reparem que na molécula de hemoglobina eu tenho 4 ferros e cada átomo de ferro da molécula de hemoglobina se liga em um oxigênio molecular. O que é um oxigênio molecular? O2, 2 átomos de oxigênio. Eles se ligam no ferro. Então, olha que interessante. Cada hemoglobina, gente, tem 4 átomos de ferro. Se cada átomo de ferro se liga em um oxigênio molecular, em um O2, quantos O2 uma hemoglobina consegue carregar? Tá bem fácil essa conta, pelo amor de Deus. Me ajuda. Ó, cada átomo de ferro liga num oxigênio molecular, num O2. A hemoglobina tem 4. Quantos O2 cada hemoglobina consegue carregar? 4? Seria 8? 4 O2. 4 O2. 8 átomos de oxigênio. Tá? Você pensar que cada O2 são 2 átomos de oxigênio, O2, o nome já diz, né? É um oxigênio ligado no outro. Então, são 8 átomos de oxigênio ou 4 oxigênios molecular, 4 O2. Então, cada hemoglobina carrega 4 O2. O que eu estou dizendo para vocês? Que uma hemácia, gente, é um caminhão de hemoglobinas. Uma hemácia é uma célula que está contendo dentro dela milhões de hemoglobinas. Então, imagine que cada hemácia consegue carregar bilhões de oxigênios moleculares, né? Porque ela tem milhares, milhões de hemoglobinas. Cada hemoglobina transporta 4 oxigênios. Então, quando a hemácia passa pelo pulmão, o oxigênio sai do alvéolo, atravessa o pneumócito, se difunde no líquido surfactante, atravessa o pneumócito 1, entra no sangue e entra na hemácia. A hora que ele entra na hemácia, onde é que ele vai se ligar? Dentro da hemácia, ele vai se ligar no ferro da molécula de hemoglobina. E é assim que ele vai para os tecidos. Chegando aqui nos tecidos, olha só, agora nos tecidos o jogo se inverteu.
Chegando nos tecidos, a hemácia está vindo vermelhinha. Por quê? Porque as suas hemoglobinas estão ligadas em oxigênio. Pronto, acabaram de descobrir por que o sangue é vermelho. Porque a hemácia é uma célula do sangue, quando oxigenada, ela reflete a cor vermelha. Por isso, quando nós olhamos para o nosso sangue, nós enxergamos ele vermelho, porque as hemácias refletem a cor vermelha quando estão oxigenadas. Por quê? Porque as hemoglobinas estão oxidadas. O ferro oxidado pela hemoglobina, se você irradiar luz nele, ele vai refletir no espectro da cor vermelha. Então, a hemoglobina oxigenada reflete a luz no espectro vermelho, quando os átomos de ferro dela estão ligados em oxigênios. Então, é graças à hemoglobina oxigenada que o nosso sangue é vermelho. Então, se o nosso sangue estiver bastante oxigenado, ele é vermelho intenso. Se o nosso sangue estiver pobre em oxigênio, ele vai ficando cada vez mais escuro, mais azulado. Por quê? Porque a hemoglobina desoxigenada, ela reflete a luz num padrão mais próximo do escuro, do azul, do roxo. Então, o nosso sangue pouco oxigenado, ele já não é vermelho intenso, ele já é mais escuro, ele é um sangue azulado, azul arroxeado. Por isso, quando nós olhamos para as nossas veias, qual que é a cor das nossas veias? Azuladas, né? Esverdeadas, porque elas carregam um sangue pouco oxigenado. Elas carregam hemoglobinas pouco oxigenadas. Já o sangue arterial é um sangue vermelho intenso, porque ele carrega hemoglobinas ricas em oxigênio, ligadas em oxigênio. Tá? Então, a culpa do nosso sangue ser vermelho é da hemoglobina quando ela está oxigenada. Quando essa hemoglobina oxigenada, a gente chama de oxihemoglobina, e ela reflete a luz no comprimento de onda referente à cor vermelha. Por isso que a gente enxerga o nosso sangue vermelho. Já o sangue que sai do tecido, em gás carbônico, ele é azulado. É o plasma? Oi? O líquido é o plasma, né? Isso, o plasma sanguíneo é o líquido que empurra, né, as células sanguíneas, elas estão flutuando no plasma. Eu até desenho aqui em amarelo ó, o plasma, para vocês verem que o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, ele sai dos vasos e ele corre no espaço entre os tecidos, porque esse plasma está cheio de nutrientes dissolvidos nele. Então ele sai do vaso e corre no espaço entre as células, porque ele está levando nutrientes para as células. Reparem que aqui no desenho do pulmão eu também fiz isso. Ó, o plasma sanguíneo, em amarelo aqui, ele sai do vaso e ele corre no espaço intersticial. Quando eu falei para vocês que na inflamação o pulmão incha porque muito plasma começa a sair dos vasos e vir para o interstício. Então, o espaço entre as células do pulmão fica cheio de líquido, fica inchado, é demasiado. Aqui, gente, eu quero que vocês entendam, então, que quando a hemácia chega nos tecidos, vindas pelo sangue arterial, né, a artéria aorta e seus muitos ramos, está trazendo o sangue para os tecidos. Chega aqui nos tecidos, o oxigênio ligado na hemoglobina dentro da hemácia, o oxigênio se desliga, sai da hemácia e vai para dentro das células. No plasma sanguíneo, tem glicose diluída. Glicose é o principal nutriente do nosso metabolismo energético. Então, o plasma carrega para fora do sangue a glicose. E aí os tecidos captam glicose. A nossa hemoglobina, dentro das hemácias, trouxe o oxigênio. O oxigênio sai também da hemácia e viaja com o plasma também para dentro das células dos tecidos. Glicose, que veio dissolvida no plasma, e oxigênio, que veio ligado na hemoglobina dentro das hemácias. Ambos entram nas células dos tecidos e numa organela dentro de cada célula do nosso corpo,
a glicose será oxidada na presença do oxigênio. Vai gerar energia, que nós vamos converter em ATPs, gás carbônico e água. Esse ATP nós vamos usar para manter o nosso metabolismo celular e continuarmos vivos. Acabaram de entender por que a gente caso, nunca dentro para... da mitocôndria. Tudo dentro da mitocôndria. Ela é uma organela dentro das nossas células, responsável pelo processo de respiração celular. O que é a respiração celular? É a oxidação da glicose, gerando energia para sustentar o nosso metabolismo celular. Vocês acabaram de entender por que nós nunca paramos de comer e nunca paramos de respirar. Porque nós temos trilhões de células famintas no nosso corpo que nunca param de consumir energia e nunca param os seus metabolismos. Para elas se manterem vivas, elas têm que estar metabolicamente ativas e para isso elas precisam de energia. Por isso, cada uma das trilhões de células que nós temos no nosso corpo precisa de um aporte constante de glicose, e glicose vem para o nosso plasma através do intestino, né? A gente come alimentos ricos em glicose, especialmente o amido, digere eles, absorve a glicose e ela vem para o plasma sanguíneo. Ela sai do vaso junto com o plasma, lá nos capilares sanguíneos, e entra dentro das células de cada tecido. Cada célula do nosso corpo, de cada neurônio do nosso cérebro, cada célula do nosso rim, cada célula epitelial que forma a nossa pele, esse órgão gigantesco que é a pele, cada célula óssea que ainda está viva, cada osteoblasto, cada osteoclasto, todas as células do nosso corpo, cada célula muscular vai precisar de glicose, só que não adianta a glicose sozinha. Para gerar energia, a célula vai precisar de glicose na presença de oxigênio, porque o processo de respiração celular que a mitocôndria leva a cabo, ela usa glicose na presença de oxigênio. Então, eu vou pegar o oxigênio, quem traz a glicose veio diluída no plasma. Ela chegou no meu sangue graças ao meu intestino. Digeriu os carboidratos e jogou glicose no sangue. Então, glicose está no meu sangue graças ao meu sistema digestivo. Já o oxigênio veio como? Graças ao meu sistema respiratório. Quem trouxe oxigênio para os tecidos é a célula transportadora de oxigênio, a hemácia. E como é que ela consegue transportar oxigênio? Porque dentro dela, ela carrega uma proteína, a hemoglobina, que contém átomos de ferro, portanto, a hemoglobina é uma metaloproteína, e cada átomo de ferro presente na hemoglobina carrega oxigênio molecular, se coordena com o oxigênio molecular. Então, chega nos tecidos, o oxigênio se desliga da hemoglobina, sai da hemácia e vem para a célula. Junto com a glicose na mitocôndria, eles serão os reagentes do processo de respiração celular, dando origem à energia, que será convertida em adenosina trifosfato, o ATP, produzindo energia e sustentando os processos vitais em cada célula do nosso corpo. Se eu privar as células de glicose, não há produção de energia. Se eu privar as células de oxigênio, não há produção de energia. Quando é que as minhas células vão morrer mais depressa? Quando é que o metabolismo celular delas param e eu morro? Quando falta glicose ou quando falta oxigênio? Qual desses dois nutrientes é mais urgente? A falta de qual deles me mata primeiro, gente? Por quê? Justifique sua resposta em detalhe. Creio que o oxigênio, porque a glicose, se você não tem a glicose, o seu corpo entende que ele precisa ter outra coisa. No caso, ele começa a pegar as proteínas. Quase perfeito. Exatamente isso. Por que o oxigênio é o mais importante deles? Porque o oxigênio é fundamental. Eu não consigo usar outra coisa para produzir energia, para oxidar as minhas fontes de energia. Agora, a glicose não é minha fonte de energia única, ela é a primária. Na falta de glicose, eu consigo gerar energia usando primeiro. Foi o único erro na sua colocação.
Depois da glicose, eu uso gorduras. Eu vou beta-oxidar ácidos graxos, que são gorduras, lipídios, para produzir ATP na presença de oxigênio. Na falta de gorduras, eu vou usar as proteínas, que são a minha última... No caso dos fortões. Hã? No caso dos fortões que faz musculação. Isso. Primeiro, o nosso corpo consome glicose. Faltou açúcar, ele vai usar as reservas de gordura. Acabaram as reservas de gordura, o nosso corpo começa a consumir os próprios músculos, que são os tecidos que armazenam proteínas, a musculatura esquelética. Então ele vai começar a consumir, aí esse indivíduo já está desnutrido, né, gente? Ele já não está consumindo nem açúcares, nem carboidratos, e ele já não está consumindo mais gorduras, lipídios, ele já acabou com as suas reservas. Para ele estar usando as proteínas dos músculos, é porque ele já está num estado de desnutrição. E aí ele vai acabar desenvolvendo aquele quadro de caquexia, né? Aquela aparência esquelética, porque ele consome a massa muscular, e aí você olha para ele parece que só tem pele e osso. Por quê? Porque o conteúdo proteico dos músculos foi consumido. As células musculares estão murchas. Então, você olha para o indivíduo e parece que só tem pele revestindo os ossos. Mas é porque ele consumiu o próprio conteúdo de proteínas dos músculos. Aquilo ali já é uma desnutrição extrema. Para a gente terminar, eu tenho que saber que esse processo de respiração celular, ele consumiu a glicose que veio da dieta, o oxigênio que veio da respiração, ele gerou energia, só que ele também gera o quê? Gás carbônico e água. O excesso de água gerado no corpo eu posso eliminar nos rins, pela urina principalmente, posso até eliminar na transpiração também, porque eu perco água transpirando e perco água pela urina. Só que, e o gás carbônico? O gás carbônico gerado dentro de cada mitocôndria sai da mitocôndria, atravessa o citoplasma e sai das células, ou seja, eu tenho trilhões de células produzindo gás carbônico no meu corpo, cada vez que elas quebram glicose na presença de oxigênio, e elas fazem isso o tempo todo, enquanto elas estiverem vivas. Todas as trilhões de células do nosso corpo não param de fazer esse processo. Então, o gás carbônico gerado nessas trilhões de células sai delas, atravessa o interstício e volta para a corrente sanguínea. Aqui na corrente sanguínea, o gás carbônico vai primeiro entrar na hemácia, e uma pequena parte dele fica presa na hemoglobina. Então, a hemoglobina, do mesmo jeito que ela trouxe oxigênio para os tecidos, ela pode carregar gás carbônico de volta para os pulmões. Só que isso aqui, numa proporção menor. O que a hemoglobina faz? A hemácia faz? Ela pega o gás carbônico dos tecidos e converte ele em bicarbonato, em íon bicarbonato. Ela reage o gás carbônico com água, gerando íon bicarbonato. Essa é a principal forma de transportar gás carbônico no sangue, tá? 70% do gás carbônico que a gente produz no corpo é transportado no sangue como íon bicarbonato. Como é que o gás carbônico virou íon bicarbonato, professor? Ele veio dos tecidos, entrou nas hemácias, as hemácias reagem o gás carbônico com água, gerando íon bicarbonato. Então, 70% do gás carbônico produzido nos tecidos viaja no sangue na forma de íon bicarbonato. Uma pequena parte dele fica ligada à hemoglobina, e eu tenho até gás carbônico no sangue, na forma de gás mesmo, numa proporção menor também. A principal forma de transporte de gás carbônico no sangue é diluído na forma de íon bicarbonato. Quem produziu, mais uma vez, o gás carbônico veio do tecido, entra na hemácia, ela reage ele com água e gera íon bicarbonato. 70% do gás carbônico transportado no sangue está na forma de íon bicarbonato. Diferentemente do oxigênio, 90% ou mais do oxigênio transportado no sangue está dentro da hemácia ligado em hemoglobina. O gás carbônico não, ele se liga à hemoglobina também, se liga, mas numa proporção bem menor, menos que 20%.
A grande maioria do gás carbônico viaja no sangue na forma de íon bicarbonato. Quando o íon bicarbonato chega nos pulmões, ele volta a ser gás carbônico e vai embora pela expiração. O gás carbônico que estava preso na hemoglobina, em menor quantidade, se desliga dela e vai embora na expiração. Em troca, o oxigênio entra e se liga na hemoglobina, deixando ela oxigenada, deixando as hemoglobinas oxidadas, oxihemoglobinas, e as hemácias ficam vermelhas, porque agora o sangue está oxigenado. Essa hemácia ligada com a hemoglobina ligada em gás carbônico, essa hemácia reflete a luz próximo do azul, por isso que a gente vê as nossas veias azuladas, porque elas estão transportando um sangue rico em gás carbônico. Já as nossas artérias são vermelhas, porque transportam um sangue rico em oxigênio. O sangue arterial é vermelho intenso. O sangue venoso é escuro, tá? É um vermelho bem escuro. Quando a gente coleta sangue, né, a gente retira sangue do sistema venoso. E a gente repara que é um sangue bem escuro. Por quê? Porque ele está rico em gás carbônico. Se nós coletássemos sangue arterial, nós veríamos que ele estaria muito mais vermelho, vermelho intenso. Professor, isso tudo é muito rápido, né? Porque no processo que nós inspiramos e expiramos, todo esse processo já acontece, né? Isso, porque nós temos aí, você tem que pensar que a gente tem um volume de cerca de 7 litros de sangue. Eles não estão passando pelo pulmão os 7 litros de uma vez, né? Então está passando, a cada inspiração, você está oxigenando alguns ml de sangue. E por isso que o coração não para de bater, né? Esses ml oxigenados vão para o átrio esquerdo, para o ventrículo, para ser bombeado para os tecidos. E logo está chegando mais um determinado volume de sangue aqui. Mais alguns ml. Você inspira de novo, oxigena eles e retira o gás carbônico deles. E assim vai indo, até que você consegue oxigenar todo o volume sanguíneo, os 7 litros de sangue. Só que eles fluem pelos pulmões várias vezes por dia. Pra você ter uma noção, no nosso rim, o sangue passa 60 vezes por dia. Todo o nosso volume sanguíneo passa pelos rins 60 vezes por dia. Então é mais ou menos essa mesma quantidade que ele passa pelos pulmões. Então o nosso sangue ele flui pelos nossos tecidos cerca de 60 vezes por dia. Então ele passa 60 vezes, o seu volume sanguíneo total, os seus 7 litros de sangue, passam cerca de 60 vezes por dia pelos seus pulmões. E cada vez que ele passa, está jogando o gás carbônico que ele trouxe dos tecidos e está recebendo o oxigênio atmosférico. É tudo muito lindo e maravilhoso, né? Na fisiologia, não só na fisiologia humana, né? Quando nós estudamos quaisquer formas de vida, as formas como a evolução conseguiu solucionar problemas, como a geração de energia, por exemplo, são muito impressionantes. No nosso organismo, né, a gente usa o sistema circulatório para levar para os tecidos as substâncias que ele precisa para gerar energia. Então, o sangue vai transportar o carboidrato, que é a nossa fonte primária de energia, e também o oxigênio. Só que nós temos sistemas específicos para fazer esses dois elementos importantes para a produção de energia chegar nos tecidos. A gente tem todo um sistema respiratório para conseguir trazer oxigênio para dentro das hemácias e se ligar na hemoglobina. E nós temos todo um sistema digestivo para permitir que glicose entre no nosso sistema circulatório. Então nós pegamos aquelas moléculas de amido gigantescas, com 1000 moléculas de glicose, quebramos uma a uma, processo digestivo bem minucioso, né? Então quebra cada uma das ligações glicosídicas, gera glicoses livres, a gente absorve elas no intestino e joga na corrente sanguínea. E o sangue é esse grande distribuidor de substâncias pelo corpo, né? Ele vai conduzir o oxigênio do capilar pulmonar para todas as células do nosso corpo e ele vai transportar a glicose das veias mesentéricas, né, que drenam os intestinos, para todas as células do nosso corpo. E aqui a glicose vai ser quebrada
na presença de oxigênio, ela será oxidada dentro das mitocôndrias para gerar energia que sustenta os nossos processos metabólicos vitais. Se eu tiver uma falha desse processo, vai faltar energia. Na falta de energia, as minhas células vão entrar em estado de morte, né? Morte ou pela falta de oxigênio, por anóxia, ou pela falta de nutrientes, né? Por desnutrição. E aí, faltando energia, os processos vitais param e a célula morre. O tecido morre, o organismo morre. Ao produzir energia, nós estamos produzindo calor, né? Por isso que nós geramos calor. Somos organismos vivos, somos quentes, porque estamos produzindo calor. Quando a gente falece, quando a gente morre, essa produção aqui para. Eu paro de gerar ATP, paro de consumir ATP, paro de gerar calor, o meu metabolismo para. Então, se você toca um organismo morto, você percebe que ele está frio, ele não gera mais calor, porque ele parou o metabolismo em cada uma das suas células. A produção de energia parou, parou o consumo de ATP, parou a geração de calor. Então, o indivíduo, o organismo morto, está frio, não gera mais calor. As células morreram, né? Elas pararam o seu metabolismo. Fantástico isso aqui, né? Porque as células a glicose é produzida pelas plantas usando energia do sol. Lembra da fotossíntese? Da fotossíntese, o processo que vocês estudam desde a segunda série? Professorinha da gente lá, chamava de tia ainda, né? A tia lá da terceira, quarta série é a primeira a mostrar para nós a fotossíntese. Que as plantas pegam gás carbônico, olha que loucura. As plantas pegam gás carbônico, água, usam energia de onde, gente, para gerar glicose? Quem lembra de fotossíntese? Gás carbônico, água, e que energia que as plantas usam para ligar gás carbônico em água e formar glicose? Gente do céu, não é possível. Não lembro. Que não conhecem a fotossíntese. Da onde que vem a energia das plantas para elas gerarem glicose? Ok, foi um grande desgosto para o professor aqui, mas vamos lá. Do sol, né? Do sol, né, gente? Por isso que as plantas tomam sol. Porque elas precisam da energia do sol para fundir gás carbônico com água e produzir glicose. Olha que loucura. As plantas fazem o inverso do que a gente faz. Elas pegam 6 moléculas de gás carbônico, que elas captam do ar. Elas pegam 6 moléculas de água, que elas retiram da terra, e usam essas 6 moléculas de água e essas 6 moléculas de gás carbônico, elas fundem essas moléculas, gerando uma molécula de glicose. Só que para elas gerarem essa molécula de glicose, elas precisam de energia do sol. Então, a molécula de glicose, as ligações que formam a molécula de glicose, elas só foram formadas graças à energia luminosa, a energia que veio do sol. Então, olha que loucura isso. Quando nós ingerimos a glicose que as plantas produziram, no nosso corpo, as nossas mitocôndrias estão pegando essa glicose na presença de oxigênio e gerando gás carbônico e água. Tá vendo que é o processo contrário? A respiração celular é o contrário da fotossíntese. Estou pegando a glicose e quebrando ela em gás carbônico e água e liberando energia. Essa energia que eu estou liberando na molécula de glicose, gente, ela veio de onde? Qual foi a energia que eu usei para produzir a molécula de glicose? Lá nas plantas. Foi a solar. A energia solar. Então, qual é a energia que eu estou liberando dentro das minhas mitocôndrias, em cada uma das minhas células? Não é a energia, não é a energia do sol? A mesma energia que a planta usou para gerar a molécula de glicose, eu estou quebrando agora a molécula de glicose para liberar essa energia. Gente, a energia que gera ATPs na nossa respiração celular é a energia que veio do sol. É a energia que a planta usou para produzir glicose. Essa energia solar, ela está contida aqui na molécula de glicose, aprisionada na molécula de glicose.
Quando eu rompo as ligações da molécula de glicose, eu estou liberando essa energia dentro das minhas mitocôndrias e formando ATP. A energia que sustenta o nosso metabolismo, gente, é a energia do Sol. Lindíssimo isso, hein? Por isso que quando o Sol se apagar, todas as formas de vida no planeta vão morrer. Por quê? Porque as plantas precisam do Sol para produzir glicose, que é o nutriente delas. E nós precisamos da glicose das plantas para produzir a nossa energia. Como a produção de glicose depende do sol, na falta de sol a gente não produz glicose, as plantas não produzem glicose, e sem glicose a gente também não produz energia. Então, na falta do sol, as formas de vida na Terra que dependem da glicose acabam desaparecendo. Apenas organismos que não dependerem de glicose para a produção de energia vão sobreviver. Algumas bactérias, né, que têm processos de produção de energia distintos, mas todos os demais organismos vão perecer. Certinho, gente, essa foi nossa aula do sistema cardiovascular, tá? Falamos de circulação sanguínea, falamos de estruturas de veias, de artérias, falamos de coração, falamos de alvéolo, troca gasosa e falamos do tecido, de produção de energia, respiração celular, geração de gás carbônico, transporte desses gases no sangue. Essa foi a nossa aula de sistema cardiovascular. Hoje, nessa aula de sistema cardiovascular, a gente viu como nós eliminamos uma das excretas do nosso sangue, que é o gás carbônico. Eliminamos na troca gasosa. Na próxima aula, a gente vai ver sistema renal ou urinário. Então, nós vamos ver como é que o nosso sangue é purificado nos rins, como é que nós eliminamos as demais excretas. Vai ser lindo também. Certinho? Professor? Oi. Só um rápido resuminho aqui do que eu entendi do processo de respiração. Se tiver incorreto, você me corrige, Tá, por favor. Então, assim, nós respiramos o oxigênio. Esse oxigênio, ele vai entrar nos alvéolos, né, que vai se misturar com o líquido surfactante. Depois de atravessar esse pneumócito, ele vai para nossas hemácias, né, e através das hemoglobinas que tem nas nossas hemácias, o ferro que tem vai meio que puxar, vai se ligar, né, nesse oxigênio. Depois disso, através da corrente sanguínea, depois ele vai se desligar dessa hemoglobina e vai para os nossos tecidos, certo? Tá aí? Certinho, certinho. Só depois... E aí, quando ele sai, depois que ele vai para os nossos tecidos, ele sai rico em CO2. Esse CO2, pequena partezinha dele vai se ligar na hemoglobina e o restante vai se misturar com a água, né? Ou seja, vai ser íon bicarbonato, voltando novamente, né, pelo sangue para os nossos alvéolos, atravessando o pneumócito 1 e saindo pela expiração. É isso? Exato, isso aí mesmo. Tá? Então, só lembrar que a gente não inala oxigênio, tá? Quando você fala que a gente inala o oxigênio, fica parecendo que a gente está inalando oxigênio puro. A gente só faz isso quando está entubado lá no hospital, inalando só oxigênio puro. A gente inala ar atmosférico, um ar que tem vários gases, entre eles o oxigênio, mas o ar atmosférico que a gente inala tem vapor de água, tem nitrogênio, tem hidrogênio, então tem os componentes da atmosfera, tem ar, tem poluentes gasosos, né, fumaça, tem o diabo 4. Então a gente inala ar atmosférico, nesse ar vem oxigênio. O oxigênio é o gás que se dilui no líquido surfactante, tá? Usa o termo aí dissolver, se dissolve no líquido surfactante, atravessa o pneumócito 1, penetra no sistema circulatório, entra nas hemácias, e aqui nas hemácias o oxigênio se liga aos átomos de ferro presentes na proteína hemoglobina. Essa hemácia oxigenada, né, com oxigênio ligado com os átomos de ferro da hemoglobina, vai para os tecidos, é bombeada, né, pelo sistema circulatório, é conduzida, né, pelo sistema circulatório até os tecidos, graças ao bombeamento cardíaco. Quando chega nos tecidos, o oxigênio se desliga da hemoglobina, sai das hemácias, vai para as células. Nas células, ele vai para a mitocôndria, onde a glicose será quebrada, oxidada, gerando energia. Só que esse processo gera gás carbônico.
o gás carbônico volta para o sangue. Dentro das hemácias, ele reage com água e é convertido em bicarbonato. É a principal forma de transporte de gás carbônico no sangue. Bicarbonato diluído no plasma. Uma pequena parte do gás carbônico fica ligada à hemoglobina. E eu tenho até gás carbônico gasoso mesmo no sangue. Uma pequena parte também. A maior parte está na forma de bicarbonato. Isso volta para o sistema respiratório, o bicarbonato volta a ser gás carbônico, esse gás carbônico ligado na hemoglobina também se desliga, ambos voltam para o alvéolo e do alvéolo são eliminados na respiração. Isso acontece dezenas de vezes por dia aí, com todo o nosso volume sanguíneo.